Muitas das técnicas de teste de caixa branca, né, então white box, são baseadas no fluxo de controle, né, control flow. E mais no específico, né, no gráfico de fluxo de controle, né, CFG, ou Control Flow Graph. O gráfico de fluxo de controle é uma notação, né, um modelo, né, que é utilizado para abstrair o fluxo de controle de um programa, né, ou então as possíveis sequências de execução das instruções do programa, né. O gráfico é um grafo, né? Então é composto de nós e de arcos, né? Onde um nó representa um grupo de instruções, né? Uma ou mais instruções que são sempre executadas em sequência, né? Então que não podem ser divididas, né? Não podem ser separadas. Então em todas as execuções elas são executadas como uma sequência única, né? Então uma vez que é executada a primeira instrução de um nó, todas as outras são também executadas, né? E um arco, né, que é também chamado de ramo ou aresta, né, representa uma possível sequência de execução entre blocos, né? Então, se eu tenho uma aresta entre um bloco 1 e um bloco 2, quer dizer que o bloco 2 pode ser executado depois do bloco 1. Dependendo, né, claramente, de quais escolhas são tomadas na execução. Então, vamos ver como as estruturas comuns de linguagem de programação são traduzidas, né, no gráfico de fluxo de controle, né? Isso se aplica a linguagens de programação estruturadas, né? Outros paradigmas de programação talvez possam ter outros tipos de gráfico, né? Por exemplo, programação funcional, né? Mas para programação estruturada, programação a objetos, né, isso funciona, né? Então, na sequência de instruções, né, simplesmente você tem um bloco, né, depois um outro bloco, né? Um if, né, basicamente você tem uma instrução aqui que é a condição, né, a avaliação da condição do if, né, da escolha. Isso é uma instrução em si, e depois, com base nisso, eu posso, né, ter que a condição está satisfeita ou não, né? Então eu tenho duas possibilidades. Então eu executo, né, com base na escolha algumas instruções ou outras, e depois, né, executo as instruções que estão depois do if, né? Então isso é juntado de novo, né? No while do, né, então que eu, né, tenho o while, né, em que eu avalio a condição primeiro e no caso executo o corpo, né? Então eu tenho uma avaliação da condição, que ela pode ser verdadeira, então eu executo as instruções que estão dentro do while e depois eu volto na avaliação da condição. Se a condição for falsa, né, eu saio do while, né, eu executo as instruções que estão depois, por exemplo, né? O do while é parecido, né? Mas não tenho aqui essa possibilidade de sair logo, né? Porque eu primeiro executo o corpo, né? As instruções dentro do do, e depois eu posso, aqui avalio a condição, né? Depois de ter executado uma vez, então eu posso ou sair do laço, né? Ou voltar na execução das instruções dentro do while e depois voltar na avaliação da condição. O case, né, é tipo um if, né, mas com mais possibilidades, né? Então eu tenho a instrução de avaliação do case, né? E posso ter várias opções com cada uma avaliando, cada uma executando as instruções relativas àquele case, né? E depois eu executo, né, essa instrução, que é a instrução depois do case, né? Então, a instrução logo depois do case. Percebem que no caso, né, no caso do case, quando o case ele tem aquela coisa do fall through, né? Então, às vezes você pode, se você não colocar o break, né, você pode cair, né, de uma condição do case para outra, né? Então aqui nesse caso eu teria uma aresta aqui, né, uma arco aqui, né,
porque da primeira condição eu posso cair, né, na segunda, executar a segunda também, e cair na terceira ou no default também, né? Então esses são exemplos, né? Então o código pode ser abstraído, né, no código geral de qualquer software pode ser abstraído num gráfico de fluxo de controle. Vamos ver alguns exemplos, né? Aqui eu tenho esse código, né? Aqui 12 linhas. Então, isso é uma coisa que pode ser feita, né, manualmente também. Eu tenho um primeiro bloco aqui em que eu executo com certeza essas três instruções, né. Então, esse é um bloco. Eu tenho a condição de avaliação do if, né, if a igual a 2. Tenho duas possibilidades, né, num caso a linha 5, no caso a linha 7, né. E depois eu junto nessa linha 9, né, que é executada depois do if, né. Depois tenho um outro if, né, então a avaliação da condição. Se o if for falso, termina, né, o meu código. Se não, se for verdadeiro, eu executo essa z igual a x mais y, né, e depois termino o código, né. Então esse é o gráfico que representa todas as possíveis fluxos, né, que podem existir no software. Né, às vezes colocar as instruções aqui não é muito útil, porque às vezes você não está interessado no que tem de fato nas instruções, mas apenas no gráfico, né. Então você pode colocar as linhas, né, linhas do código, né, número de linha. Então, qual é o fluxo de controle dessa função, né, função bolha? Então, você tem uma primeiro nó, que é a linha 3 e 4.1. 4.1 aqui quer dizer que é a primeira parte do for, né, porque o for, se você for ver aqui, tem três instruções, né, na linha 4, então tem i igual a 0, que é uma instrução, i menor de size, que é uma outra, e i++, que é outra, né? Então, com certeza, a linha 3 é a primeira parte do for, sempre, né, são executadas juntos, né? Depois eu tenho uma avaliação da condição, que é o 4.2. Essa condição ela pode ser falsa, né? Então eu termino o método, nunca vou executar o for. Ou ela pode ser verdadeira, né? Então eu executo a primeira parte do for interno, né? É o 5.1. Depois eu vou na avaliação da condição do for, né? 5.2, que seria j maior de i. Aqui eu posso ter que j é maior de i, e então eu executo a linha 6. Né? Aqui tenho um if, então posso, né, ir para a linha 7, 8 e 9, que são executadas ao mesmo juntas, né? Nunca podem ser separadas. Depois do 7, 8 e 9 eu volto para 5.3, que é a alteração do j aqui do for, né? E depois disso, né, eu volto para verificar a condição do for, né? Depois da alteração do j eu preciso ver se eu vou executar o for de novo, né? Pode ser que sim, então eu entro aqui de novo, ou pode ser que não, né? Então j não é maior de i, né? Então eu vou para 4.3, que é o incremento do i, né? Então a terceira parte do for aqui, né? E depois vou verificar a condição desse for, né? E aqui de novo eu posso ou sair do método, né? Ou entrar dentro do for e continuar e tal, né? Então esses são os possíveis, né? O fluxo de controle dessa função, né? Mais claramente o número de vezes, né? Aqui o número de vezes que eu faço esse ciclo aqui, por exemplo, né? Pode ser né, um número muito grande, assim, não dá para saber quantas vezes eu posso fazer esse ciclo aqui, né? Então, nesse sentido, o número possíveis, né, de caminhos é muito grande, porque aqui também posso, né, ciclar, continuar executando aqui várias vezes, né?
Com base no grafo de fluxo de controle, né, o grafo de fluxo de controle pode ser usado como base para estabelecer níveis de cobertura, né? Então, de novo, lembrando, né, a cobertura é quantos, né, requisitos de testes foram testados, né, em comparação com os requisitos gerados, né? E com base no fluxo de controle podem ser estabelecidos 8 níveis de cobertura, né, com base num trabalho de Copeland, 2004, né. Podem ser definidos 8 níveis de cobertura organizados de forma hierárquica, né. Então quer dizer que o nível 0 é mais fraco do nível 1, né, o nível 2 é um pouco mais forte, até o nível 7, que é o nível mais forte de todos, né? Então quer dizer, se eu garanto o nível 7, né, eu automaticamente garanto todos os níveis abaixo, né? Mas por outro lado, né, quanto maior for o nível, maior é um critério mais forte e preciso de mais casos de testes para garantir esse critério, né? O nível 0, né, é o nível em que basicamente tem qualquer valor de cobertura menor do que a cobertura de todos os comandos, né? Então o nível 0 é qualquer valor, qualquer cobertura que não atinge a execução de todos os comandos do software. O nível 1 é então o nível em que eu tenho 100% de cobertura de comandos, né? Então todos os comandos são executados pelo menos uma vez por algum caso de teste, que é também chamado de cobertura de nós, né? Todos nós, critério de todos nós. Então, por exemplo, né, se eu tiver um código tipo esse, né, o gráfico de fluxo de controle é esse aqui do lado, né? E o critério de todos nós, né, pode parecer um critério forte, né, critério rígido, né, mas na verdade não é, né, porque para cobrir todos os nós, né, eu preciso, na verdade, apenas um caso de teste, né. Então se eu selecionar o caso de teste certo, né, consigo cobrir o caso de cobertura de 100% de comandos, né. Basicamente, né, é apenas, né, nesse caso, nesse código aqui, né, selecionar A igual a 6 e B igual a 3, né, então eu consigo, né, executar tudo, né, basicamente. Então A igual a 6, eu entro aqui nesse if, B igual a 3, entro aqui, né, eu tenho executado tudo, que é esse caso de teste aqui, né, que é bem diferente de dizer eu estou executando todos os caminhos, né. Então eu tenho 4 caminhos possíveis aqui nesse software, né, que são esses aqui em azul, né. Se eu selecionar né, esse quarto aqui, consigo cobrir todos os comandos, né. Claro que esse caso de teste aqui, né, cobre todos os comandos, mas não exercita os casos, né, por exemplo, em que eu não entro aqui, mas entro apenas aqui, né. Então os tipos de defeitos que podem ser encontrados são diferentes. O segundo nível é o nível de 100% de cobertura de decisões, que é também chamado de cobertura de arcos arestas, né, critério de todos os arcos, porque ele visa justamente de ter, né, todos os arcos cobertos por pelo menos um caso de teste. E olhando mais, né, no código mesmo, o objetivo desse critério é de fazer com que cada comando de decisão seja testado tanto com os valores de verdadeiro e com os valores de falso, né? Então qualquer comando de decisão seja testado com as duas opções, né, vamos dizer. Então
Né? Então é isso. Isso parece também um critério forte, né? Mas também é bem longe de ser de todos os caminhos, né? Porque, por exemplo, nesse caso, né, que a gente tem, em que a gente tem 4 caminhos, esse critério pode ser satisfeito com apenas 2 caminhos, né? Um que testa as duas condições, as duas decisões como sendo false, né, sendo falsas, e um que testa as duas decisões sendo verdadeiras, né? Então, por exemplo, o caso de teste A-2 B igual a 2 e o caso de teste A igual a 4 B igual a 3 satisfazem esse critério, né? Que é justamente esse. A igual a menos 2, B igual a 2 vai testar as duas decisões sendo falsas e o outro as duas decisões sendo verdadeiras. O nível 3 é o nível de cobertura de condições, né, que assim, considera não as decisões em si, né, como uma condição única, né, dos comandos de decisão, mas considera todas as condições individuais que formam as condições das decisões, né. Isso porque, né, as condições, as decisões, né, ou as condições que estão dentro dos comandos de decisão, por exemplo, if, né, quando eles são condições complexas, né, eles podem ser, assim, né, verdadeiras ou falsas, independentemente algumas partes delas, né. Por exemplo, essa condição if A maior de 0 e C igual a 1, né? Se A for menor ou igual a 0, né? Essa decisão aqui vai ser sempre falsa, né? Independentemente da C igual a 1 sendo verdadeira ou não. E então, nas linguagens de programação que tem o short circuit, né? Tem o curto-circuito, né? Essa condição pode também nunca ser avaliada, né? Porque né, o compilador ele verifica que A é menor ou igual a 0, então essa condição não tem impacto mesmo, né? Mesma coisa essa outra, né, com OR, se B for igual a 3, né, tanto faz o valor de D, porque a condição vai ser verdadeira, né? Então, esse critério de cobertura de condições vai fazer com que todas as condições individuais sejam testadas com valor de verdadeiro ou falso, né, por pelo menos um caso de teste, né. Então, por exemplo, nesse caso também né, são suficientes 2 casos de teste, né, um caso de teste em que A maior de 0, C igual a 1, B igual a 3 e D menor de 0 é um caso de teste, né, em que faz com que as duas condições sejam verdadeiras, e o outro, né, A menor ou igual a 0, C diferente de 1, B diferente de 3 e D maior ou igual a 0. Né? No geral, a cobertura de condições é melhor que cobertura de decisão, né? Então é uma cobertura melhor, mas isso, né, nem sempre é verdade. Né? E é por isso, né, que tem o nível 4, né, que é o nível de 100% de cobertura de decisões e condições, que visa cobrir ambas, né? Então, se a gente considerar o exemplo, né, desse código aqui, if x e y, então faz alguma coisa, né? Cobertura de condições, né, nesse caso, pode ser obtida com 2 casos de testes, né, que é x true e y false, né, e outro x false e y true, né. Então, esses 2 casos de testes cobrem todas as condições, né, porque eles cobrem todas as condições individuais sendo verdadeiras e falsas, mas, né, a decisão, né, a decisão true, né, a decisão de entrar dentro do if nunca é satisfeita, né, porque nunca, nos casos de testes, nunca tem as duas condições verdadeiras, né. Então, esses 2 casos de testes
cobrem todas as condições, mas não cobrem todas as decisões, né? Né, o comando conditioned statement, né, isso faz alguma coisa, nunca é executado. Então, o critério de cobertura de decisões e condições, ele visa, né, cobrir ambas, e basicamente requer que todas as combinações das condições sejam testadas, né? Então, true, true, né, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso, né? Então, todas as combinações das condições para cada decisão, né? Então, nesse caso, né, a gente tem 4 casos de testes e consideramos cobrir também o caso em que as duas são verdadeiras e podemos, né, o teste entra dentro desse if. O nível 5 é o nível de 100% de cobertura de condições múltiplas, que esse critério basicamente usa o conhecimento do compilador e de como o compilador avalia condições múltiplas dos comandos de decisão para gerar casos de testes. Então, assim, eu não vou, na verdade, nos detalhes, né, desse critério, mas basicamente com base no código, né, é criado um grafo, né, de como as condições são avaliadas, né, então se, por exemplo, é usado curto-circuito ou não, e com base nesse critério, né, se definem casos de testes que ainda testam todas as condições, mas, né, considerando as especificidades do compilador. Esse nível também implica, né, cobrir 100% dos critérios anteriores, em particular das decisões e condições, né, mas não garante a cobertura de todos os caminhos, né. O nível 7, né, aqui eu pulei um nível, já vão perceber porquê, né, o nível 7 é o nível mais alto, né, de 100% de cobertura de caminhos, né, então todos os possíveis caminhos no software são cobertos por pelo menos um caso de teste, critério, né, conhecido de todos os caminhos. Em alguns casos, no específico, programas sem laços, né, sem loops, o número de caminhos pode ser tratável, né, pode ser pequeno o suficiente para poder ser tratado de fato, então poder de fato atingir o nível de todos os caminhos. Mas no geral, né, para programas com laços, né, com loops, o número de caminhos pode ser muito grande ou infinito, né, como a gente tem visto no exemplo anterior. Por exemplo, se você tem ciclos while, né, mas mesmo os for, você não sabe, né, não tem como saber antes quantas iterações vai ter uma determinada execução do software, né, então você precisa considerar o caso pior, né, que é infinito, né. Então esse nível para programas que têm laços ou que tem laços complicados não é factível, né. Por isso que tem o nível 6, né, que é o nível de cobertura de loop, cobertura de laços, né, em que basicamente é feita uma cobertura de laços que eu acho um pouco inspirada, né, com os critérios dos valores limites, né. Então, considerando, né, o número de fato dos caminhos possíveis pode ser infinito, mas, né, são testados caminhos que têm determinado número de iterações naquele loop, né, que é 0 vezes, 1 vez, 2 vezes, n vezes, né, sendo n, né, um número médio, né, um número padrão do que o loop precisa ser executado, m vezes, onde m é o número máximo esperado, né, de vezes em que o loop pode ser executado, m-1 e m mais 1. Né? Então, nesse critério, se usa um conhecimento do software, né, também dos requisitos do software, do que a gente sabe sobre o software, né, sobre a implementação, para dizer, bom, esse ciclo, esse loop, né, normalmente é executado 10 vezes, né, e no máximo 100 vezes, então eu vou testar com 0 vezes, 1 vez, 2 vezes,
10 vezes, 100 vezes, 99 vezes e 101 vezes, né? Com aquele intuito de que valores limites provavelmente têm mais chances de detectar defeitos.